Bom, vamos lá então fazer uns exercícios sobre derivadas sucessivas. Vamos escolher aqui uma cor. Então vamos lá. Aqui no item A, a gente tem uma função polinomial do terceiro grau. Na hora que a gente encontrar a primeira derivada de uma função do terceiro grau, vai dar uma função do segundo grau, né? Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais a derivada de 3x2, 6x. Então, a derivada de uma função do terceiro grau dá uma função do segundo grau. A derivada de uma função do segundo grau, que vai ser a derivada de segunda ordem da f, vai dar 6x mais 6. Ou seja, a derivada de uma função do segundo grau dá uma função do primeiro grau. E a derivada de terceira ordem de 6x é 6. Desse 6 aqui é zero. E, finalmente, a derivada de quarta ordem, derivada da constante é zero. Então, como é que eu posso descrever isso? Eu posso dizer o seguinte. Daqui eu posso repetir isso e substituir esse f4 de x, trocar isso por dizer fn de x vai ser igual a zero para n maior ou igual a 4. Com n natural, né? Quer dizer, com n inteiro positivo. Certo? Bom, aí na letra B. Letra B a gente tem uma função exponencial. Só que nessa função exponencial a gente tem uma composição de duas funções. A função mais externa é exponencial e a função mais interna é o 3x. Então, na hora de derivar, a gente vai ter que fazer derivada da função composta. Né? Vai ter que fazer regra da cadeia. Então, vai ficar a primeira derivada, vai ser derivada da exponencial é a própria, vezes a derivada da função mais interna. Então, vai ficar e elevado a 3x, vezes a derivada de 3x, que é 3. Aí, segunda derivada vai ser a mesma coisa. Isso aqui eu vou repetir o 3. Derivada da função exponencial é a própria. Então, repito, e elevado a 3x. Vezes a derivada da função mais interna, que é 3. Portanto, isso aqui vai dar 9 e elevado a 3x. Aí, derivada de terceira ordem. Repito, 9 vezes derivada da função exponencial é a própria, vezes a derivada da função mais interna. A derivada da função mais interna é o 3, né? Porque isso aqui é a função mais interna. Então, vezes 3. Ou seja, isso aqui vai dar 3 vezes 9, 27, vezes e elevado a 3x, que é a função mais interna. Aqui já é interessante que você comece a observar uma lei de formação. Vou fazer só mais uma. A derivada de quarta ordem vai ser, repito, 27. A derivada da exponencial é a própria, então é elevado a 3x, vezes a derivada da função mais interna, que é 3. Aí isso aqui vai ficar 3 vezes 27 dá 81, vezes e elevado a 3x. E aí a gente tem que observar um padrão nessas derivadas. Olha só, a primeira derivada foi 3e elevado a 3x. A segunda derivada, 9e elevado a 3x. Onde a gente pode observar que esse 9 aqui nada mais é do que 3 ao quadrado. A derivada de terceira ordem foi 27e elevado a 3x, onde o 27 nada mais é do que 3 elevado ao cubo. Derivada de quarta ordem, 81 elevado a 3x. 81 é 3 elevado a quarta. Então, a gente percebe o padrão e aí a gente generaliza, dizendo que uma derivada de ordem n vai ser 3 elevado a n vezes e elevado a 3x. Essa é a nossa resposta. Certo?
Depois, na letra C, f de x igual a cosseno de x. Bom, primeira derivada vai ser derivada de cosseno menos seno. Derivada de segunda ordem, derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada de terceira ordem, derivada de menos cosseno vai dar seno. E a derivada de quarta ordem, derivada de seno é cosseno. E aí a gente observa que vai começar a repetir, porque a derivada de quinta ordem, derivada de cosseno vai dar menos seno, então começa a repetir. Então vou até colocar isso aqui de outra cor. Olha lá, aqui ó, aqui eu já volto para cá. Então a gente percebe que isso aqui vai ser cíclico e esse ciclo vai ter comprimento 4. Então de 4 em 4 os valores se repetem. Então vamos generalizar isso. Então a gente vai dizer que a derivada de ordem n de x, ela só pode dar esses 4 valores. Ou ela dá menos seno de x, ou ela dá menos cosseno de x, ou seno de x, ou cosseno de x. Ela vai dar cosseno de x quando o expoente for um múltiplo de 4. Ou seja, se... Expoente não, né? O índice. Aqui a ordem da derivada. Se o n for um múltiplo de 4, portanto, se o n for igual a 4k. Ela vai dar menos seno de x quando deixar resto 1 na divisão por 4, né? Porque vai ser no 1, no 5, no 9. Então, se o n for igual a 4k mais 1. Vai dar menos cosseno se o n for igual a 4k mais 2. É porque esse exercício eu estou fazendo mais rápido, porque ele parece com o exercício que eu fiz no vídeo passado, né? Só que a minha função, ao invés de cosseno, era seno. Então, se você ficar com alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo passado, porque eu expliquei mais devagar esse exercício, certo? E aí vamos então para o último, que é o logaritmo, a derivada do logaritmo neperiano de x. Então, vai ficar a derivada do logaritmo neperiano de x, nem tem regra da cadeia aqui, porque essa função é simples. Derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Agora, para a gente derivar 1 sobre x, tem que pensar nisso como potência. 1 sobre x é x a menos 1. Então, a derivada de segunda ordem vai dar desce o expoente e diminui uma unidade do expoente, menos 1 x a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada de terceira ordem, vou ter que derivar pensando aqui na forma de potência. Desce o expoente, vai ficar mais 2 vezes x elevado, diminui uma unidade do expoente, fica x a menos 3, que vai dar 2 sobre x ao cubo. Aí, derivada de quarta ordem, desce o expoente, diminui uma unidade no expoente. Então, fica menos 6 x a menos 4, que é menos 6 sobre x ao quarto. E assim por diante. Aí a gente tem que observar um padrão para poder escrever isso aqui de uma forma geral. Primeira coisa que a gente observa é que ocorre uma alternância nos sinais. Então, olha só, esse aqui é positivo, esse é negativo, aí esse é positivo, esse é negativo, sendo que quando a ordem da derivada é par, ó, derivada de segunda ordem deu negativo, a de terceira ordem deu positivo, a de quarta ordem deu negativo. Ou seja, quando a ordem é par, o resultado deu negativo. O expoente, eu tenho sempre no denominador um x elevado a alguém, onde esse expoente é a ordem aqui da derivada. Ó. Esse expoente é a ordem lá da derivada. Vou marcar aqui de outra corzinha, pois. Esse expoente é a ordem da derivada. Que é o expoente que está lá no denominador. Olha aqui. Esse expoente é a ordem lá da derivada. Esse expoente é a ordem da derivada. Bom, então já dá para escrever alguma coisa. Vamos lá. Então, a minha derivada fn de x vai ser... Eu não sei se ela é positiva ou negativa, beleza.
No numerador eu tenho um número que também ainda não sei como é. Ok, mas eu sei que no denominador eu vou ter um x elevado a n. Então, primeira coisa que eu observei. Eu preciso dizer que esse resultado pode ser positivo ou negativo dependendo do expoente. Se o expoente for par, ele é negativo. Se o expoente for ímpar, ele é positivo. Quando eu quero decidir o expoente de uma expressão, eu multiplico a expressão por menos 1 elevado a n. Por quê? Menos 1 elevado a qualquer número, ou dá mais 1 ou dá menos 1. Quando multiplicar pelo resultado aqui, vai dar o mesmo resultado, só que vai alterar ou não o sinal dele. Só que quando eu coloco isso menos 1 elevado a n, se o n for par, isso aqui vai dar positivo. Eu quero exatamente o contrário, eu quero que para o expoente par dê negativo. Então é só colocar um menos na frente. Opa. Então fica menos 1 elevado a n vezes alguém sobre x elevado a n. Agora, quem é esse alguém? Vamos analisar isso. Na primeira derivada deu 1. Na segunda derivada também foi 1. Na terceira derivada deu 2, onde esse 2 era 1 vezes 2. Na quarta derivada deu 6, onde esse 6 era 1 vezes 2 vezes 3. Na próxima derivada, vou fazer aqui, derivada de quinta ordem, vai ficar, desce o expoente, vai dar mais 24, vezes x elevado a menos 5. Observa o que é esse 24. Esse 24 foi 4 vezes 6. E o 6, por sua vez, é 1 vezes 2 vezes 3. Ou seja, esse 24 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Quando a gente quer escrever o produto de um número por todos os inteiros positivos anteriores a ele, a gente representa isso como fatorial de um número. Lembra disso? Do colégio? 4 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 5 fatorial, que vai ser exatamente o que vai dar no próximo, porque quando descer esse expoente vai ficar 5 vezes 24, ou seja, o 24, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 nada mais é do que o 5 fatorial. Então, aqui, nesse numerador, eu vou ter o fatorial de um número. Só que não é o fatorial do n, é o fatorial do n menos 1. n menos 1 fatorial. Por quê? Olha só, aqui no 4, o resultado deu 6, que não é 4 fatorial. 6 é 3 fatorial. Então, por isso que aqui ficou n menos 1 fatorial. Certo? Bom, então aqui a gente encerra esse vídeo.